Focado na Libertadores. O Atlético ontem saiu de mais uma competição e agora só resta ao Atlético o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem que se agarrar de todas as maneiras, como puder, no Campeonato Brasileiro, a fim de conseguir alcançar dois objetivos: o título, se possível, e a Libertadores. Os dois tem que ser, se possível for, mas vão todos em busca disso aí. Mas o Cruzeiro ainda tem outras oportunidades, está na Libertadores, pode voltar à Libertadores no ano que vem, tem chances para isso. O América ainda tem a Copa do Brasil, que é uma competição que ele está na tábua da beirada. O Brasil inteiro não vai apostar no América porque o adversário dele, ele deu um azar tremendo, vai ser o Palmeiras, lá no Allianz Parque, em São Paulo. O América aqui não conseguiu fazer o resultado. Aquilo que a gente dizia, o América perder para o Palmeiras aqui é normal, absolutamente normal. O América vencer o Palmeiras aqui é anormal. E lá em São Paulo, estão muito mais. Mas é impossível? Não. No futebol não tem nada impossível. No futebol não tem nada absolutamente impossível. Não tem. Não tem. Não existe essa palavra impossível no futebol. E há alguns anos, já alguns anos atrás, diziam que o futebol não tem lógica. Eu acho que é um dos esportes que mais lógica tem. Jogou mal, geralmente, normalmente, sempre perde. Jogou bem, normalmente, geralmente, ganha. Claro que vai ter um dia ou outro, uma competição ou outra, você vai jogar bem e perder. Vai jogar mal e vencer. Mas a lógica é o contrário. Se você pegar a seleção brasileira e jogar com a Alemanha 50 vezes, dificilmente pode acontecer, porque no futebol não tem nada impossível, um outro placar semelhante, parecido àquele de 2014, 7-1, para qualquer lado. Dificilmente. Eu acho que não acontece. O futebol tem lógica. E a lógica, ela sempre predomina. Ontem foi o dia. Lá em Chapecó. O Atlético perdeu uma grande oportunidade de fazer um bom resultado aqui, no Independência, jogando contra a Chapecoense. Aqui o Atlético deveria ter feito o resultado. Deveria ter feito, não fez. Não conseguiu fazer gols aqui. Levou um 0-0 para lá, que, repetido, seriam pênaltis que iriam decidir aquele que iria seguir, e não deu outra. O Atlético não conseguiu fazer gols, a Chapecoense também não. Pênaltis, e aí pênalti é complicado. Tem o dia, ou a noite, ou a tarde, que o batedor de pênalti vai muito mal. O caso do Ricardo Oliveira, por exemplo, e o Roger. Por pior que o Roger bata pênalti, ele não vai bater mais pênalti daquele jeito que ele bateu, de jeito nenhum. Acho que ele não consegue, nem se ele quiser, ele consegue bater um pênalti daquele jeito que ele bateu ontem. Não consegue, nem se quiser. E o Vitor merecia ter feito a segunda defesa, que levaria para mais pênaltis a serem cobrados. E ele chegou a dar um tapa na bola, jogar na trave, e ela, caprichosamente, por obra do destino, ela premiou a Chapecoense, que na minha opinião, mereceu se classificar. Por ser um time menor, bem menor que o Atlético, é um time sem nenhuma tradição, quando se fala em tradição, levando-se em conta do Atlético, o Chapecoense não tem, está longe de tudo com o Atlético, e eliminou o Atlético. Muita coisa tem que ser feita. O presidente Sérgio Sete Câmara tem um trabalho muito grande pela frente. Acho que essa pressão da torcida, de uma maneira errada, nas redes antissociais, xingando, ameaças, isso não leva a nada, absolutamente a nada. Tem que corrigir, alguma coisa tem que ser feita. O Thiago Largue, que eu não entendi,
mais uma vez, e ficou sem explicação, aquelas coletivas, as coletivas do Thiago Largue, elas estão virando água de salsicha. Água de salsicha. Ele não fala nada com nada. Nada. Nada com nada. E a explicação do Luan lá, para mim, foi totalmente sem nexo. Sem nexo. O Luan que jogou 35 minutos o jogo aqui, já tinha jogado um tempo em São Paulo, se eu não estou enganado, me corrija, em São Paulo, depois jogou 35 minutos aqui. Fisicamente, ele teria que poupar o Luan. Para que ele levou? Levou para quê? O que ele foi fazer lá para entrar 48 minutos só para bater pênalti? O Luan bate pênalti, bateu, fez o gol, tá legal, beleza. Mas para que levou? Para que levou? Esse é só um detalhe. Para que Otero junto com o Casares, só para aproveitar o Otero batendo falta e batendo escanteio? Só para isso? Só para isso, não para mais nada. Porque não jogou e não está jogando nada. Casares também não está jogando nada. Ou voltou a não jogar nada. Ali na frente, o único que escapou, na minha opinião, se movimentou mais, lutou, brigou, também não foi nenhum abraço-tempo, mas foi o Roger Guedes. Para mim, foi o único. Lá a defesa não comprometeu. A presença do Bremer com Leonardo Silva, a defesa deu conta do recado. O Patrick, aquele jogador de sempre, não dá para esperar mais do que aquilo que a gente já viu e sabe que pode ver daqui para frente. Com o Patrick não tem jeito. O Bremer teve uma atuação normal. O Leonardo Silva não comprometeu também, normal. O Fábio Santos, esse eu acho que começou de novo a dever. Voltou a estar devendo ao Atlético, pelo que ele pode produzir. E expulso, né? Vai ficar de fora contra o Cruzeiro. Nós não temos... Foi expulso na Copa do Brasil. Não, desculpa. Copa do Brasil. Quem vai ficar é o Gustavo Blanco. Eu misturei as engrenagens. Copa do Brasil, o Gustavo Blanco joga. Eu queria falar do Gustavo Blanco, que tomou o terceiro amarelo. Tomou o terceiro amarelo e vai ficar de fora do jogo contra o Cruzeiro. O Gustavo Blanco. E aí o Atlético vai ter que colocar lá um Elias da vida. Quem vai ter que olhar isso vai ser o Thiago Largue. Não gostei do que vi, não gostei. Acho que está muito difícil arrumar casa para o Campeonato Brasileiro. Com o que tem, acho muito difícil. Acho que o César Sete Câmara vai ter um trabalho incrível pela frente. Com o que tem, eu acho muito difícil. Eu já disse isso lá atrás, lá no final do ano passado, início desse ano, lá atrás. Eu disse, e o Eduardo rebateu e rebateu bem. Quando eu disse que o Atlético tinha que encarar a sua realidade, falar para a sua torcida o que queria. Olha, não se iludam com isso, porque não vai dar, e já não deu no Mineiro, já não deu na Sul-Americana, já não deu na Copa do Brasil. Não se iludam, e a gente vai fazer um time para 2019. O Eduardo falou, o Atlético é grande, não pode fazer isso. Tá. E quem quer fazer um bom time, um time bom, regular, bom, um time para competir em cima, tem que gastar dinheiro. E o César Sete Câmara já deu demonstrações que não vai gastar. Não tem e não vai gastar. E com isso que está aí, não vai ter jeito. Eu falei para ele que ele precisava de contratar 15 jogadores no início do ano. 15. Mas para chegar e jogar. E ficar no banco para formar um elenco. Devagarinho, meia boca, não servindo para nada, contratações erradas, a gente vai bater nesses 15. Aí eu vou falar, tá vendo? 15, só que foram mal contratados. A gente volta já. Tchau.
Você tem um comércio, quiosque ou food truck e está cansado de perder tempo procurando sistemas que se integrem para facilitar a gestão do seu estabelecimento? A Plus Automação Comercial tem a solução que você precisa, fornecendo a solução completa integrando sistema, hardware, suprimentos e serviços de TI em um só lugar. Você ganha tempo, produtividade e combate os desperdícios na sua empresa. Entre agora em contato e venha para um novo mundo com a Plus Automação. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Bom, nós estamos de volta com o seu programa, o programa de todos os dias, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Olha, eu quero abraçar, dê um feedback para nós, passa um e-mail, manda um WhatsApp, bate no tambor, um recado pelo tambor, manda um pombo, um recado pelo pombo correio, liga, você que é de Contagem, no canal 14, como é que a gente está chegando aí em Contagem? Como que a gente está chegando em Contagem no canal 14? Contagem, canal 14. Estou precisando de saber como é que você recebe a nossa imagem, a BH News aí no canal 14. Em Betim, Nova Lima, também a mesma coisa. Você de Betim, você de Nova Lima, canal 14 da TV BH News, NET. Estou falando de NET. Sabará, grande Sabará. Você também de Sabará e de Governador Valadares. Governador Valadares, um abraço para vocês. Também o canal 14 da NET, Sabará e Governador Valadares. E em Ipatinga, o canal 20. Em Ipatinga, o canal 20. Manda para nós, como é que a gente está chegando aí? Dá um feedback aí. Manda pela Live, vai na Live, vai no YouTube, depois no programa BH Esportes, Afonso Alberto. E nós estamos online, em tempo real, com você aí pela NET e também pelas redes, não redes sociais, desculpe, pela mídia eletrônica, ok? Então, dá um feedback para nós aí, manda para nós aí como é que você está nos recebendo. Eu quero agradecer o BMG, que é o nosso banco. Alô, você que é pensionista do INSS, você que está aposentado, que beleza, maravilha, vá curtir a vida. E vá curtir a vida com o BMG ao seu lado para te dar respaldo, para te dar toda a tranquilidade que você precisa para estar bem com a sua família na sua aposentadoria. Consignado também é com o BMG. Se você precisar, use o BMG, que tem para você também o cartão Mastercard BMG. BMG, o nosso banco. Marieta na era digital. Marieta Sanduíches Leves e Sucos, que você conhece do Diamond, do BH Shop, do Pátio Savassi. E você tem agora na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, qualquer lugar que você estiver, você tem Marieta pelo iFood, na era digital. Aqui, ó, você pode usar o seu iPhone, smartphone, o telefone, o computador, o notebook, o iPad, você pode usar o que você quiser. Vá no iFood, clica lá no Spoon Rocket à direita, em cima, abre a tela de Marieta com o cardápio maravilhoso, um cardápio sensacional. Você faz a sua escolha, digita o CEP do local que você está, pega o CEP do local que você está, digita e pronto. Vai chegar na sua casa, onde você estiver, com a mesma qualidade, repito, do Diamond, do BH Shop e do Pátio Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu quero abraçar também o doutor Adriano, de Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Se você tem problemas, transfira-os todos para o doutor Adriano, no 3212-2832, 3212-2832. A Silves Advocacia resolve tudo para você. Um abraço para o doutor Adriano, que está acompanhando o nosso programa e sempre à sua disposição. Falando de
escritório de advocacia, eu lembro para você do direito de trânsito. O direito de trânsito é para te tranquilizar no problema que você tem de multas, que você pode julgar que tem uma ou outra que é uma cobrança indevida, é uma multa que não existe, você tem como procurar, provar, batalhar para isso aí. Está perdendo a carteira com a pontuação elevada, você tem também como resolver essa parada, pelo menos amenizar um pouco e postergar, jogar para frente um pouco, perder a sua carteira. Direito de trânsito com os doutores Sérgio e Robson. É só você ligar 3222-6755. 3222-6755, Direito de Trânsito. Abraçar também o meu amigo Danilo no Posto São Pedro. O Posto São Pedro tem a DT Clean, a gasolina turbinada, aditivada, a melhor gasolina do Brasil, com o melhor preço na bomba. DT Clean, você não pode deixar de fazer uma experiência. Enche o tanque com DT Clean, você vai ver que beleza que é. E o preço é muito bom. O Posto São Pedro fica na Niquelina 918, aberto 24 horas por dia, segurança máxima total, porque lá dentro tem um posto policial também aberto 24 horas por dia. Posto São Pedro e Posto Funil, que é do mesmo grupo, que fica na cidade de Pinhuí. Você que vai para aqueles lados de lá, dê uma paradinha no Posto Funil, abasteça com a gasolina DT Clean. Um abraço, meu amigo Danilo. Lá tem o queijinho também, artesanal da fazenda do Danilo, sensacional. Posto São Pedro e Posto Funil. Abraçar também o Padre Lucas Almeida no 3426-0069. 3426-0069. O Padre Lucas vai te levar para Terra Santa. E em agosto tem o Leste Europeu. 3426-0069. Não deixe de fazer essa viagem, que é maravilhosa. 3426-0069. Daqui a pouco eu dou um recado para você da Jaque Pneus. Deixa eu saber do Eduardo, que viu o jogo ontem, a eliminação do Atlético, mais uma. Eu confesso que eu fui para Chapecó, eu passei isso para meus companheiros da Rádio Minas, para alguns colegas que viajaram comigo. Eu não levava nenhuma fé. Nenhuma fé. Eu fui para lá preparado. O Atlético aqui se programou para ser eliminado da Sul-Americana. Eu me programei para ser eliminado da Copa do Brasil. Nenhum problema, para mim não aconteceu nada de anormal, porque eu conheci o atleta que estava chegando lá. Du. Tudo bem, Afonso? Um abraço ao telespectador. Não dá para ficar surpreso quando você fala que você foi para lá programado para uma possível eliminação do Atlético, porque o Atlético é um time que oscila muito e levou um resultado de 0-0 para Chapecó. Jogar lá em Chapecó a gente sabe que é difícil. Por pior que esteja o time da Chapecoense, e pior que eu digo, não é um time horroroso não, mas é um time inferior ao do Atlético, por exemplo. É um time que não vai brigar por muita coisa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um time que não vai tão longe na própria Copa do Brasil. Passou, foi às quartas de final, avançou, mas... É um dos pequenos que continua, né? É um dos pequenos que continua. Talvez seja o menor que vai disputar as quartas de final. Você falou aí no início do programa do América com o Palmeiras já fez um bom resultado jogando aqui. Uma saída do América, vão restar equipes grandes na Copa do Brasil. O Grêmio já está classificado, o Cruzeiro deu um passo adiante, a Chapecoense passou. O Santos está muito próximo da classificação, então as equipes, o negócio vai afunilando e o Atlético ficou de fora, né? É o planejamento que a gente bate na tecla, que do Atlético está dando tudo errado até aqui no ano de 2018. Começou com o planejamento do Atlético em 2018 começou com um treinador, com Oswaldo de Oliveira. O Atlético acreditou nos reforços pedidos pelo Oswaldo de Oliveira, isso fez parte do planejamento. Dentro do planejamento montado pelo Atlético e pelo treinador Oswaldo de Oliveira, o Atlético tinha como planejado disputar a primeira fase do Campeonato Mineiro com time reserva, um jogo, time titular, outro jogo, e começou assim no início. Tinha como planejamento ser campeão mineiro, e eu estou falando do Campeonato Mineiro início de ano. O planejamento com o Oswaldo
fracassou, o Oswaldo foi mandado embora. No planejamento com os jogadores pedidos pelo Oswaldo, fracassou. A maioria não está sendo aproveitada ou já foi dispensado. O planejamento de jogar rodada sim, rodada não, com reserva e titulares, fracassou, porque na quinta o Atlético já teve que começar a jogar com titular, porque estava ficando de fora até dos 8 primeiros classificados para as quartas de final do Campeonato Mineiro. O planejamento de ser campeão mineiro fracassou, porque o Atlético perdeu o título. O planejamento, depois da saída do Oswaldo de Oliveira, de contratar um treinador, fracassou. A gente está vendo aí os melhores momentos. O Atlético fracassou no planejamento de ter um novo treinador. O Galo já confirmou que foi atrás de 3 treinadores. O Galo, que eu digo, o Alexandre Galo. Ele não quis citar os nomes, mas Filipão, Cuca e Abel. O Abel confirmou isso no Rio, o Cuca confirmou que foi procurado e recentemente o Filipão também confirmou que foi procurado pelo Atlético. Então são os 3. O planejamento do substituto do Oswaldo fracassou. E aí ficou o Thiago Largue. O Atlético foi a Buenos Aires enfrentar o São Lourenço com o planejamento de continuar na Sul-Americana, porque levou o time principal, perdeu lá e jogou com reserva aqui, fracassou, foi eliminado da Sul-Americana. Veio a Copa do Brasil, que o próprio presidente tinha como uma das apostas do Atlético. O Atlético fracassou, foi eliminado pela Chapecoense. E agora tem o Campeonato Brasileiro até a parada da Copa. O Atlético vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Vai ter a parada da Copa do Mundo. A excursão que o Atlético tinha planejado fracassou, não vai mais, vai ficar aqui. E depois do campeonato da Copa do Mundo, o Atlético fica apenas com o Campeonato Brasileiro. O presidente tem como meta, até a Copa do Mundo, estar entre os 3 primeiros. O torcedor está rezando para que não fracasse nisso também. E depois da Copa, o Atlético buscando pelo menos uma vaga na Copa Libertadores, porque é difícil pensar em título brasileiro, concordo com você, com um elenco tão reduzido, com um time tão limitado e com tantos problemas extra-campo. O Atlético passa por um problema financeiro, o presidente Sete Câmara vai tentando arrumar a casa financeiramente, tem feito até um bom trabalho nesse sentido, entre aspas, porque um time que está mal financeiramente, ele não pode abrir mão de uma classificação na Sul-Americana, porque vale dinheiro, ele não pode abrir mão de uma ida às quartas de final de uma Copa do Brasil, porque vale muito dinheiro. Então o Atlético perdeu muito dinheiro. O Atlético gastou dinheiro à toa com Samuel Xavier, com Yuri, com Roger Bernardo, está gastando dinheiro à toa com Arouco e por aí vai. Então, ao mesmo tempo... não saiu, não? Não, ainda não. O Vasco tentou, mas o salário é muito alto. Então, ao mesmo tempo que o Atlético tenta fazer um trabalho de austeridade financeira, ele vai perdendo dinheiro e vai gastando mal o pouco que tem. Então, são problemas que o Atlético tem convivido em 2018, vai continuar convivendo. E essa eliminação ontem lá em Chapecó, um jogo ruim, né? Nossa Senhora. O jogo foi muito ruim. O Atlético até começou bem, os 20 primeiros minutos, time organizado, certinho. Eu fiquei surpreso com o posicionamento do Blanco, que tem jogado pela direita, ontem ele jogou pela esquerda. Dos 20 e poucos minutos até o final do primeiro tempo, o Casares foi para o lado esquerdo também, aí embolou Blanco, Casares, Roger Guedes e Fábio Santos, a Chapecoense. Congestionou aquele lado e eu acho que o Roger Guedes foi o que mais movimentou. Foi. Do meio para frente, talvez ele tenha sido o melhor jogador do Atlético. E aí a Chapecoense se congestionou o lado esquerdo e o jogo ficou ruim. Era chutão de um lado e chutão do outro. Veio o segundo tempo, a Chape melhorou no segundo tempo, se abriu um pouquinho mais. O sufoco, aquele sufoco que não... Esperado, o time da casa, precisava. Mas as melhores chances foram na Chapecoense. Tanto que o Vitor foi o grande nome do Atlético no jogo, né? Ele merecia pegar aquele pênalti. Enfim, aí a gente acabou de ver uma das defesas dele, sempre bola aérea, cruzamento na área, chute de longa distância. Chapecoense também não conseguiu criar muita coisa, o Atlético não deu espaço, a Chape não deu contra-ataque para o Atlético, não deu espaço para o Atlético criar muita coisa. Então foi um jogo bem ruinzinho, o placar foi justo, 0-0. O jogo do Independência foi melhor. Pelo que eu vi depois do jogo, ainda na Arena Condá, na saída do pessoal, pelo que a gente sente do semblante do jogador, eu acho que o único que sentiu para valer a eliminação foi o Vitor. É complicado falar quem sentiu e quem não sentiu. Às vezes o cara sente muito. Eu estou dizendo que o que passa. Aí foi para os pênaltis, começar perdendo o pênalti é muito ruim, né? O Ricardo Oliveira e o Atlético começou perdendo. Eu lembro naquela campanha da Libertadores do Atlético, o Atlético nunca começava perdendo pênalti. A primeira batida o Atlético fazia os gols.
talvez não teria começado perdendo o pênalti se o Fábio Santos tivesse. Se não tivesse sido expulso, ele é o principal batedor de pênalti do Atlético hoje, ele não perde pênalti, seria ele fatalmente o primeiro a bater. Talvez o Atlético não teria começado perdendo, mas o pênalti é assim, né? E o Thiago Largue não teve escolha não, porque o Taylor me perguntou, no momento da cobrança de pênalti, ele falou: Afonso, você arrisca, pelo que você conhece do Atlético, quais são os 5? Eu dei os 5 exatamente para ele. Anota aí, foram os 5 que bateram. Não tinha como fugir. O Leonardo Silva pelo histórico, o Ricardo Oliveira que bate, o Luan que entrou para isso, o Roger Guedes, enfim. Mas me causou estranheza também o aproveitamento do Luan. O Luan... O Roger Guedes bateu muito mal, né? O Roger Guedes bateu muito mal. Nossa Senhora. Pegou muito embaixo da bola, jogou lá na arquibancada. Mas o aproveitamento do Luan também me causou estranheza, porque o Thiago Largue falou na entrevista coletiva depois do jogo que há um desgaste muscular do Luan. Mas o Luan ficou de fora do jogo contra o São Lourenço, o Luan jogou 38 minutos contra o Atlético Paranaense, poderia ter entrado pelo menos no segundo tempo, talvez. Ou então não ir. Ou não ter viajado, vai entrar para disputar pênalti. Exatamente. Então foi estranha a justificativa, justamente no momento em que o Luan vai para o microfone cobrar a renovação de contrato. Então não me convenceu muito não. Mas o torcedor tem que lamentar. Você falou aí do torcedor cobrando em rede social, acho que tem que cobrar. Olha essa cobrança aí. Pegou muito embaixo. Não, eu não falei que não tem que cobrar. Eu falei da forma como estou cobrando, que a grande maioria está cobrando. Mas a forma o torcedor sabe como... Não partindo para a violência. Não adianta ofender moralmente. Não, isso é bobagem. E isso não vai adiantar nada. Mas cobrar tem que cobrar. O Atlético tem um jogo bom sábado para baixar a poeira, mas ao mesmo tempo que esse jogo é bom para baixar a poeira, ele é perigoso para aumentar o buraco, que é o clássico contra o Cruzeiro. Então, psicologicamente o Cruzeiro vive um momento melhor que o Atlético, vai entrar melhor psicologicamente, e o Atlético vai jogar desfalcado de um dos seus melhores jogadores hoje, que é o Gustavo Blanco. A vida do Atlético não está fácil não, não está fácil. O presidente Sete Câmara jogou uma pressão muito grande nas costas dos jogadores para a conquista da vaga da Copa do Brasil, não conseguiu, fracassou, e o Atlético em maio só tem uma competição pela frente, uma competição que ele não está entre os favoritos. Então vai ser difícil estancar a bronca do torcedor, vai ser muito difícil. Eu até brinquei ontem que tinha que tirar os microfones do Sete Câmara, ele não viajou, né? Ele não foi. Ele não fez parte da delegação, não estava em Chapecó. Bom, ele não falou. Nessa hora é melhor ficar calado mesmo, trabalhar. O Atlético tem pouco tempo para trabalhar para sábado. E sábado é um jogo perigoso. Eu repito, bom se o Atlético vencer, dá para baixar a poeira, e muito perigoso se o Atlético perder, porque pode aumentar o buraco, pode virar uma crise. A gente já chama de crise esse momento do Atlético, não sei, o Atlético está bem no Campeonato Brasileiro. A competição que resta, o Atlético vai bem, mas tem um elenco muito enxuto, vai ter que se reforçar. Pela primeira vez o Thiago Largue falou em reforço na entrevista coletiva, e aí o Atlético vai ter que ir para o mercado, não adianta. Se só tem o brasileiro e se quer brigar por algo bom no Campeonato Brasileiro, vai ter que reforçar esse time, porque com a limitação que tem, é muito pouco. Você perde o Gustavo Blanco, você não tem o substituto à altura. Se o Atlético perdeu o Adilson, a coisa complica. O Fábio Santos, que está mal, você não pode recorrer a um reserva. Quem que é o reserva do Fábio Santos? Tá mal, não tá? O Fábio Santos não está jogando bem. Não, voltou a jogar abaixo do que a gente espera. E você vai recorrer a quem para substituir o Fábio Santos? Não sei. O Lucas Cândido, que eles colocam. Não tem. Então, o Fábio Santos está mal, pior sem ele. O Patrick é limitado, pior sem ele. Tem o Emerson que está servindo a seleção ainda, não sei quando volta. O Adilson, se perde o Adilson, quem que vai jogar no lugar do Adilson? O Blanco não joga, vai entrar o Elias? O Elias jogou, não foi bem de novo. Fez um bom jogo lá em Curitiba, mas ontem voltou a não acrescentar muita coisa. O Ricardo Oliveira está passando por um momento ruim. O Alejandro vai resolver? Não vai. Ontem o Otero voltou a jogar muito mal. O Casares, que entrou muito bem em Curitiba, ontem foi mal. Oscila demais o Casares. Quem que vai substituir esses dois? Um substitui o outro. Se os dois estão mal, vai contar com quem? Vai depender só do Roger Guedes lá na frente. O Eric entrou ontem muito mal também.
Então, é difícil para o treinador. Eu acho o Largue o menor dos culpados de tudo isso que tem acontecido no Atlético. Aliás, se o Atlético está bem no Campeonato Brasileiro e melhorou, é justamente mérito do Thiago Largue. Conseguiu organizar, dar um desenho tático a esse time. A gente já sabe mais ou menos qual que é o Atlético, na ponta da língua. Então, eu vejo o Largue como o menor dos culpados. Mas, e para depois da Copa? Vai ser o Largue? Nem isso a gente pode afirmar em relação ao Atlético. Então, é uma situação complicada. E que eu acho que o torcedor tem todo o direito de reclamar, de cobrar no estádio, de cobrar em rede social, de fazer manifestação, sei lá, mas sem violência, sem quebrar nada. Pichar, eu não sei se foi verdadeiro, se é montagem, aquele negócio de pichação do vidro da sede. Acho uma bobagem também. Enfim, é vida que segue, mas o Atlético tem que ir ao mercado. O Atlético precisa se reforçar. Eu estava conversando com o Mário Henrique, ele estava pé da vida, porque colocaram um fake dele lá no Twitter e tem muita gente que acredita que ele falou. Mas você está sujeito a isso, né? Denuncia lá no Twitter que eles... Ele denunciou, ele falou que não resolve nada. Resolve sim, com o tempo resolve. Ele me disse que está cansado de denunciar. Enfim, isso é um problema de rede social. As pessoas precisam conferir também, ver se está certinho, se é mesmo o perfil oficial. Mas o torcedor tem direito de cobrar, porque o planejamento do Atlético foi muito mal feito. Muito mal feito. E o Bremer com o Leonardo Silva? Não dá para dizer que eles foram bem ontem. Não, eu também acho que foi bem, mas o Bremer virou titular? Acho que sim. A dúvida era quem faria o lado esquerdo se o Gabriel saísse, se Léo Silva ou Bremer. Fez o Bremer. E foi bem, eu gostei da atuação do Bremer. Você falou aí do Fábio Santos, do Patrick. Ofensivamente eles não acrescentaram não, mas defensivamente eles não comprometeram. Não, a defesa. A primeira função de um lateral é defender. Então bem, defendendo eles não estão comprometendo. Eu não sei quando o Patrick inventa de querer sair jogando e perde a bola, na intermediária, como foi no Morumbi. Mas do meio para frente, realmente, o Fábio Santos está deixando a desejar. O Patrick, do meio para frente, ele é limitadíssimo. Não dá para cobrar dele. Do Fábio Santos a gente já pode cobrar. Então, o Atlético tem esse problema de, se um jogador titular vive um momento ruim, o Largue olha para o banco, ele tem dificuldade. Talvez se o Otero estiver mal, ele já nesse ponto tem o Casares. Se o Casares está mal, tem o Otero. Não pode ficar os dois mal. Se o Blanco vai mal, o Elias é um bom nome. Eu acho que o Elias é um jogador que o torcedor tem que pegar menos no pé e torcer pela recuperação, porque ele é muito bom jogador, ele pode ser muito útil ao Atlético. Agora o restante, não é o Alejandro que vai resolver o problema do Atlético, não é o Eric, não é o Iago, não é o Lucas Cândido na esquerda. Não, mas o que vai fazer com esses caras? Aquilo que eu falei com você lá no início do ano, o Atlético tem que trazer 15, mais 15 para jogar, para ser titular. Mas é aquilo que eu falei com você lá no meio do ano, se não gastar dinheiro... Não pois é, então, no meio do ano não, isso foi no início do ano, no final do ano passado que a gente falou. Se não gastar dinheiro então, é isso aí que vai ter. O Atlético ou já passou, não, com César Sete Câmara não. Com César Sete Câmara são quantas contratações? São muitas. Com ele, César Sete Câmara. São muitas. Arouca, Samuel Xavier, Ricardo Oliveira, Roger Guedes, Eric, Matheus Galdesani. De cabeça é difícil. O retorno do Danilo, do Patrick, do Yuri. Falando aí de 9. 10. Juninho, 10. Isso não foge muito disso, não. 10, no máximo 11 jogadores. Eu falei com ele na cabine, na 15, ele assustou, falou, mas não posso fazer nenhuma. Ele já está chegando e foram contratações que, algumas contratações... Duas deram certo. Algumas contratações que a aposta era muito forte para cima, você disse 2 deram certo, as outras não deram. E jogadores que vão ficar aí. Jogadores que vão ficar aí, não tem jeito. O barato sai caro, né? É igual quando você vai no supermercado, você compra um produto de baixa qualidade porque tá barato. Você vai comer, o negócio não tá bom, você vai beber, o gosto é ruim.
o produto perde mais rápido. E você vai para o mercado no futebol, você tem pouco dinheiro, você vai gastar pouco. Então você vai contratar um jogador mediano. O risco de dar errado é muito grande. Às vezes você vai buscar um jogador, você tem que trazer ele sem passe fixado, você paga um salário menor porque está difícil financeiramente, então o risco de dar errado é muito grande. Por isso que se não botar a mão no bolso, se não meter a mão no cofre, se não gastar, vai correr esse risco. E o Atlético correu o risco e deu errado. Porque nós falamos aqui de 10, 11 nomes, entre contratações de jogadores que retornaram, de 2 que estão sendo aproveitados e que deram certo, os outros não. E o Atlético ainda deu sorte, porque ele perdeu o Adilson. Por muito pouco o Atlético não perdeu o Adilson, por muita sorte o Atlético não perdeu o Adilson. Então, além de ter pouco dinheiro, investiu mal. Ao contrário do Cruzeiro, que gastou, investiu bem e está colhendo fruto agora. É por isso que eu digo aqui, o Sérgio Sete Câmara tem que tomar muito cuidado, porque a economia também, naqueles que vão, os casos do Roger Bernardo, Yuri, quem mais saiu aí? Roger Bernardo, Yuri, Felipe Santana. A economia, o salário desses jogadores, ela foi muito grande. Ela ajuda muito. E também não tem que ficar... Mas ninguém saiu de graça não, né? Ninguém saiu de graça não. Não, eles devem ter pago o que eles tinham... O contrato é à vista que recebe um bom dinheiro. O atleta deve ter pago o que tinha que pagar. O que tinha que pagar. Não sei se multa até final de contrato, não. Não, eles estão segurando os caras. Mas tem um acerto, né? O acordo amigável. Paga uma boa grana, bota $1 milhãozinho no bolso e rescinde. Até o final ia pagar 4 milhões com salário e tudo. Fala, vou te pagar 1 milhão aqui, 1,5 milhão, aí economiza 3 e libera o cara. Pois é, o que não pode também é acontecer, não tenho nada com isso, salário de jogador não é problema meu, não é, eu não me meto nisso, mas a notícia vem assim pra gente, e eu fico meio assustado. Renovação do contrato do Patrick, que com todo o respeito que eu tenho ao Patrick, principalmente a figura humana do Patrick, todo o respeito que eu tenho, eu não renovaria, emprestaria, venderia, qualquer coisa. Não tem outro, tá, então vai buscar outro. Então renovou o Patrick, agora tem. O Atlético tem lateral direito? Tem o Emerson. Não, eu estou te perguntando, o Emerson está na seleção, com o Patrick, ele tem lateral direito? Mas vamos lá, se o Patrick tivesse saído, quem ia ter jogado ontem? Mas é o que eu estou dizendo. O Atlético teria o Samuel Xavier na lateral. Não, o Samuel Xavier também já foi embora. Não, mas foi embora porque o Patrick ficou. Mas aqui... Se o Patrick tivesse ido embora, o Samuel Xavier ia ser a solução. Mas você tem que pegar uma solução que não te dê prejuízo e que pode ser uma promessa. Se você pegar um jogador da base, que está lá jogando, da base jogando no profissional, treinando, e que não tem oportunidade... e dá a ele uma oportunidade. Não funciona. Não funciona. O Patrick é a mesma coisa. O Iago ficou aí, jogou 3, 4 jogos no time do Atlético, não arretaram o Iago. Isso não é jogador para Atlético, com isso aí não vai dar. Mas eu estou dizendo, eu estou dizendo exatamente. O Lucas Cândido vai lá, isso não serve. Mas eu estou dizendo isso exatamente para o torcedor. Mas não é torcedor, não. Isso. A gente da imprensa não arreta. Eu estou dizendo exatamente. Não é torcedor, não. Quem faz é a imprensa. Eu estou dizendo exatamente para não fazer isso. Sabe por quê? A renovação do Patrick, o que chegou para mim, eu não perguntei, chegou para mim, eu não perguntei, não me interessa, tomara que seja verdade, porque o jogador está ganhando uma grana boa. E o jogador, ele não obriga ninguém a ficar com ele. Patrick não obrigou ninguém a ficar com ele. Isso eu tenho certeza absoluta. Só de reajuste foram 90 mil por mês. O salário que ele está ganhando no Atlético hoje é inferior ao que o São Paulo iria pagar para ele. Eu não sei quanto São Paulo 40 mil reais a menos. 40 mil reais eu iria rir de orelha a orelha ganhando por mês. Aliás, eu receberia até de 2 em 2 meses 40 mil reais, que eu ficaria satisfeito. Mas ele está ganhando, ele renovou, está no Atlético ganhando menos do que o São Paulo ofereceu. Foi uma opção dele. A opção dele, agora esse negócio aí de, mas vai na base, não tem jeito. Eu não faço isso porque se jogar o menino da base aí 3 jogos e for mal, vão marretar o menino. Vão falar, isso não serve. Mas se tiver um lateral direito bom, como é que bota ele? Fizeram isso com o Ralf, fizeram isso com o Iago, fazem isso com o Lucas Cândido. Ninguém tem paciência com o jogador de base aqui em Belo Horizonte. Lá em Santos tem,
em Salvador tem, aqui não tem não. Tem que mudar essa política. Mas tem que começar pela gente, pela imprensa, que ao mesmo tempo que pede para gastar menos, a hora que gasta menos vai lá e marreta. Vai lá e fala que esse time não vai a lugar nenhum, e aí a hora que gasta muito reclama também. Tem que ter coerência. Mas sabe por que eu me programei para ser eliminado lá? Eu sabia disso. Eu sabia disso, que o Atlético não tem. O Atlético não tem time. Mas o Atlético montou o time que você pediu ano passado. E não tem elenco. Eu pedi que avisasse ao torcedor, conversasse com o torcedor e fizesse isso que você disse que eles não aceitam. Vai buscar na base. Eles não, a imprensa não aceita. A imprensa, a maioria, quer dizer, não aceita. Aqui, vai buscar na base, vai buscar jogador. Esse Emerson, por exemplo, eu não posso falar nada porque eu não lembro dele, eu acho que eu nem vi esse jogador jogar. Você acha que ele custou barato? Não sei. Talvez tenha sido a contratação mais cara do Atlético. Não vi, mas é um jogador novo. Talvez tenha sido o mais caro de todos. É um jogador novo. Aliás, não é nem o Atlético, foi um investidor, foi a Trafic que tu colocou ele no Atlético. Então tem que colocar, porque o Atlético agora vai meter a mão, então agora ele vai trazer. Não vai. Então tem que trazer agora, sabe por quê? Se o pensamento é esse, vai parar para a Copa, a janela abre quando? Depois da Copa ou antes? Abre durante e vai ser inscrito só depois da Copa, já pode jogar depois da Copa. Mas então tem que trazer para a intertemporada, para esses 30 dias aí que vão virar 20 ou pouco menos, porque todo mundo vai descansar, o Brasil... Todos os clubes vão dar 10 dias para os seus jogadores, no Atlético não vai ser diferente. Então, tem que trazer agora. É agora, tem que trazer agora. Para estar treinando junto, para virar jogador, senão vai continuar esse negócio. E outra coisa, eu continuo dizendo, olha, o Luan está absolutamente correto. Luan, eu bato palmas para você, ó. Você está certo. Você tem que pedir e tem que ameaçar, porque você está ameaçando. É uma ameaça. Eu não sei se é sua ou do seu representante, mas é uma ameaça. Ó, vamos renovar, porque senão assina um pré-contrato. Presidente, deixa assinar o pré-contrato. Vai assinar, você vai cumprir o contrato até o final do contrato. No final do seu contrato a gente conversa. Eu já assinei. Ótimo, vai ser feliz no outro clube. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Ele jogou 15 segundos, entre aspas. Entrou 48 minutos para bater um pênalti. Contra o Cruzeiro. Ele vai jogar ou não? Vamos preservar. Como é que vai fazer? Aí renova 2 anos. E o Luan é um jogador que ganha, eu tenho certeza absoluta, deve ser um dos maiores salários do Atlético. Então não pode viver com essa espada na cabeça. Não pode viver. Já renovou do Vitor? Foi um contrato que tinha que renovar. Esse aí tinha que renovar. Agora, o do Luan, com todo respeito, me perdoe você, Luan, você está certo em pedir, você está querendo garantir a sua aposentadoria. Eu estou falando claro, em bom tom. E não me venham com o exemplo do Marcos Rocha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Marcos Rocha tem aí um caminhão de tempo para jogar futebol. Infelizmente, Luan, você não tem. Não tem porque as contusões aconteceram, elas estão aí, você se esforça ao máximo, você vai além do seu limite, se deixar você vai muito mais, se deixar você joga todas as partidas, mas não tem jeito. Então eu acho que o atleta tem que ter muito cuidado, se for nessa pressão da imprensa e da torcida, vai esbarrar de novo. Eu não concordo muito não, acho que o Atlético já não tem grandes jogadores, está escasso bons jogadores, o Luan é um deles, não vai precisar contratar, gastar dinheiro com contratação, é só uma renovação, um aumento do salário, o Luan é importante. Então, esse negócio de deixar acabar o contrato, não, isso não existe. Tem que conversar, tem que tentar renovar, o Luan é importante, não deve fazer loucura. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu discordo. Eu acho que o Luan é muito importante, o Atlético precisa renovar o contrato com ele. Ele tem tido uma boa sequência, tem jogado,
inclusive superando a expectativa de todo mundo, ficou fora de alguns jogos, mas parece que não tem lesão, é só um desgaste muscular e vai continuar jogando. É um dos jogadores mais importantes do Atlético e o Atlético não pode abrir mão dele não. Mas aí vai de opinião para opinião, você tem a sua, eu tenho a minha. Acho que a diretoria do Atlético tem que se apressar e renovar o contrato com o Luan. Então, fica aí. A opinião do Eduardo é uma, a opinião minha é outra. Eu até faria a experiência. Paga para ver. Luan, nós nos interessamos por você sim. A gente se interessa sim. Mas você tem um contrato. Você assinou um contrato. Olha aqui, você assinou um contrato. Você é meu empregado. Quando eu digo meu empregado, gente, entenda. O presidente Sérgio Sete Câmara é o mandatário do clube, os jogadores, funcionários são empregados dele, do Atlético. Ele representa o Atlético. Você é meu empregado, até essa data aqui. Ah, não, mas eu quero assinar antes dessa data. Mas você é meu empregado até essa data. Então você vai cumprir o seu contrato até essa data jogando bola? Ah, não vou não. Aí eu vou para o departamento médico. Ah, você aquele... O Atlético tem mais 4 meses e meio para renovar o contrato do Luan. Para renovar, entre aspas, para não deixar ele assinar um pré-contrato. Então, ele tem mais 4 meses e meio para renovar. Ele tem mais um ano para renovar. Não, ele tem 4 meses e meio. Não, Eduardo, deixa eu me fazer entender. Não, eu estou te entendendo. Quando é que termina o contrato dele? Em abril do ano que vem. Ele tem mais um ano. Não, ele não tem até abril. Com 6 meses o Luan pode assinar contrato com outro time. Tá, mas então tem que renovar antes. Não, ele pode assinar contrato, mas não pode jogar. Então, mas aí ele vai ficar no Atlético sendo de outro clube. Ah, mas é isso que eu falo. Mas está errado. E você acha errado quem? O Atlético ou o Luan? Se o Atlético quer ficar com ele, tem que renovar. E você acha que se ele assinar um pré-contrato... Ou você acha que o Luan não tem mercado? Mas aqui, acho que não. Aí é outra opinião. Eu não queria falar. Você me fez uma pergunta, agora eu vou responder. Aí agora é outra opinião. Eu não queria falar. É por isso que eu faço a experiência. Você me fez a pergunta, eu não queria entrar nisso. Mas eu acho que não. Infelizmente, olha, eu já vi jogador tomar bomba no departamento médico, na Itália sair daqui para a Itália e voltar, aqui sair para outro, vários jogadores. Não foram 2, 3, não, foram vários jogadores. Mas você está falando só de situação médica do Luan, você não sabe se tem um problema. Eu não sei, mas você está supondo. Eu ouvi o médico do Atlético falar. O Luan está jogando. Mas tá jogando quando? Tá jogando. Mas por que ele jogou lá? Gente, ele ficou um jogo fora. Não, ele jogou 35 minutos. Foi poupado. 35. Não, peraí. Jogou um. Ele foi poupado de um, outro ele saiu porque estava mal. Poupado. Não, ele está sendo poupado. Eu acho que você está se precipitando. Você está fazendo diagnóstico médico. Então por que não poupa o Roger Guedes assim? O Roger Guedes não jogou terça-feira, não. Terça-feira não jogou. Ele também não jogou. Foi o que o time reserva. Então o Gabriel está sendo poupado. Aqui. Não, o Gabriel perdeu a posição. O Luan pode ter perdido a posição. Ele foi o jogo do Atlético Paranaense, que você citou como um dos que ele não jogou, ele jogou sim. E foi substituído porque estava mal. Então. Estava jogando mal. Mais um motivo para não assinar pré-contrato. Eu vou voltar. Não, então seja claro, você fala. Fala para o telespectador que você não quer que renove com o Luan, que você não quer mais o Luan no Atlético. Mais claro do que eu estou sendo? Então é isso que você está falando. Mais claro do que eu estou sendo? Você acha que o Luan é um jogador ruim e que não serve para o Atlético. Mais claro do que eu estou sendo, eu vou ser então mais claro. Para mim o Luan já foi um grande jogador de futebol. Hoje ele tem vontade, ele se esforça, e ele se esforça além do seu limite. Ele consegue jogar, ele se expõe muito, ele se expõe demais, e isto é perigoso na condição física dele, de atleta, na parte clínica dele. Isso não é dito por mim, isso foi dito pelo médico da seleção, pelo médico do Atlético. Gente, isso foi dito há 2 anos, entendeu? O Luan está jogando, acabou. Então, o médico do Cruzeiro falou que o Dedé tinha problema. Então o Dedé continua com problema? Não. Então, foi lá atrás que disse que tinha problema. Hoje não tem mais, está jogando. Mas o Dedé, hora nenhuma, pediu para assinar pré-contrato. Ele, pelo contrário. O Dedé já renovou o contrato. Ele renovou o contrato. Não precisou pedir, não. Não precisou pedir, ele renovou. Ele renovou jogando. Se o Cruzeiro não tivesse ido lá, ia perder o Dedé. Mas ele renovou jogando. Eu me lembro muito bem que o Dedé falou assim: olha, eu não quero receber, ou eu estou enganado, eu não quero receber esse tempo que eu estou aqui, não sei se era o valor total do contrato, tinha um desconto, eu não me lembro como é que era a história, mas eu lembro que tem a história. Vocês vão saber mais tarde, às 22h30, com detalhes, não sei se o Eduardo aqui tem.
no programa do Cruzeiro. Mas o Dedé abriu mão de uma parte do salário dele, porque ele não achou justo. Ele não achou justo tirar do Cruzeiro a importância que o Cruzeiro tinha que pagar e ele não rendendo. Depois não que ele voltou, ele não estava jogando. Não estava jogando. Era rendendo, era jogando. Ele estava parado. Ele não entrava em campo. O Luan estava jogando. Tá bom. Jogava 2, parava, ele estava lá. Você pediu para eu ser claro, eu vou voltar a ser claro. Então aí é outra história. Você acha que o Luan é um jogador que não serve para o Atlético. Eu te respeito muito, embora também acho que você já se julga o rei da cocada preta. Você já se julga o rei da cocada preta. Acha que é a solução do Atlético. Te respeito muito. Você me deu muitas alegrias como atleticano. Bati palma demais para você como atleticano. Quero bater mais palma, mas eu acho que o que você está fazendo é chantagem. A palavra é essa. Você acabou de falar que ele está certo? Não. Ele está certo porque ele está vendo o lado dele. Então fazer chantagem. Está vendo o lado dele. Não. Olha, a chantagem do futebol, eu quero que vocês entendam diferente. Não é chantagem criminal aí, não. A chantagem do futebol é assim: olha, vamos renovar, porque daqui a 4 meses eu assino um pré-contrato. Mas o seu contrato com a gente termina daqui a 1 ano. Mas daqui a 4 meses eu assino um pré-contrato. Mas você é meu empregado. E eu estou te pagando o que você pediu. Eu estou te pagando o que você queria. Eu estou te pagando o que o seu empresário pediu. A gente paga para você o que você quis. Você é meu empregado, é empregado do Atlético. E o seu contrato termina só daqui a 1 ano. Não, mas eu quero assinar dentro de 4 meses. Oh, meu Deus do céu, por que não cai um negócio desse no meu colo, na televisão, no meu emprego, onde é que eu faço? Não, eu quero assinar. Então, deixa eu contar uma história. Vamos mudar. Todos os jogadores, todos, não é só o Luan, não. Renovam o contrato 6 meses agora antes, que eu entrei nessa para te colocar, para você também falar, para você falar. Então vamos mudar a lei. Eu não sei quem que pode mudar. Eu não sei quem que pode, se é a FIFA, se é a Comebol, se é a CBF. Eu não sei quem que pode mudar a lei. Mas tem que mudar. Jogador de futebol, gente, jogador de futebol é muito paparicado. Jogador de futebol é afrescalhado. É afrescalhado. Não pode acontecer nada com o jogador de futebol. Nada. Aí eu pego o vôlei. Aí eu sou obrigado a pegar o vôlei. Não tem nada uma coisa. Tem sim. Não tem nada o desgaste dos dois tem. Um é desse tamanho, o outro é desse tamanho. Aqui, não tem nada a ver. Esporte nada a ver. É esporte e o desgaste. Vou falar de desgaste físico e a condição financeira. O futebol, é claro que não. Eu não estou falando não tem a menor comparação. Eu não estou falando de 4 mil atletas, 25 mil atletas. Estou falando de uma classe mais privilegiada. E do vôlei, muito menos ainda. O vôlei, o cara passa mal a noite do sábado inteira, com febre. Não dorme 1 minuto. No domingo, 9 horas da manhã, joga 2 horas e 40 minutos em quadra e é o melhor jogador do time. Isso aí é só um exemplo. E jogador de futebol está eliminado de uma competição, aí o ônibus vai lá na porta do avião buscar os caras. Isso não é um atleta, não, são todos clubes. Outro jogador de futebol dá um espirro, tem 438 mil médicos do lado dele, e vai um imbecil ainda, toma um remédio que não pode tomar e fica 3 meses sem jogar porque não vai para o exame antidoping. E jogador de futebol é muito afrescalhado, porque a gente faz isso com ele. A gente faz, o departamento médico faz, a diretoria de clube faz. Aí são intocáveis. Você vê um jogador de futebol chegar nos estádios, o cara bota aqueles fonezinhos sem fio e, pega um boné, pena que não tem boné aqui, senão eu botar, pega o boné, vira o boné, bota a aba do boné virado para cá, parecendo o Pat Donald, bota a aba do boné virado para cá e entra no estádio. Você olha pro cara, parece que está entrando ali o Cristiano Ronaldo, o Messi, ou o Papa. Não dá. É por isso que aí fala, critica, você critica um jogador de futebol, pronto, vira a cara.
faz biquinho, vira a cara, não conversa com você, não dou entrevista, esse cara não fala, não dou entrevista, tem treinador que parte para cima do repórter para bater nele, ou é mentira? Não, isso tudo é verdade. Agora, eu acho que é ótimo. Tomara que continue ganhando muito dinheiro, tomara que o futebol continue crescendo, porque é a minha profissão. Então, eu quero que... Tem 51 anos. Eu quero que o futebol cresça, que o jogador seja frescalhado, que ele ganhe fortuna, que ele mexa cada vez mais com a paixão do torcedor, porque eu dependo deles. Mas vamos ver se sobe um pouquinho você. Mas aqui, esse negócio de renovar contrato 6 meses antes não é só o ano, não. Todos os jogadores. São todos. É por causa da lei. A lei é assim. Antigamente não era. Ela fez isso justamente para resguardar o jogador de futebol, porque clube, ele deixava para renovar no último dia. Aí corria o risco de falar, quero mais você não, obrigado. Aí o jogador ficava um mês negociando com outro time, 2, e ficava 2 meses sem jogar. É isso que a lei fez para Estou fazendo um desafio para você, presidente de Sete Câmara. É um desafio. Paga para ver. Vai perder o jogador. Paga para ver. Paga para ver. E aí vai jogar o Iago e ele aqui vai falar, mas com isso aí não vai ganhar nada. Não. Com isso aí não joga nada. Conheço. Não vai jogar o Iago, não vai jogar. Conheço. Deixa eu não pode gastar, aí não gasta, mas com esse time não vai a lugar nenhum, conheço. Aonde foi com esse time? Não está indo em lugar nenhum. É claro, não gasta. Esse time não está no lugar nenhum. Olha o Cruzeiro que gastou onde está indo. O Cruzeiro está chegando. Olha o Palmeiras, mas gastou. Tá bom, é o que eu estou dizendo. O Sete Câmara não tem dinheiro para gastar. O Cruzeiro também não tem. Mas faz futebol com tetinho salarial. Chegou lá, pegou um time pronto, elenco pronto, tudo pronto. Reforçou em algumas posições, mas pegou pronto. A gente vai botar os melhores momentos do Cruzeiro para você ver aí. A vitória no vira-vira diante do Atlético Paranaense. Você vai ter mais Cruzeiro às 22h30. E o Cruzeiro prossegue na competição. E na semana que vem tem a Libertadores aqui, hein? Tem a Libertadores aqui. Lembrando você que a Jaque Pneus está na Pedro II, 5.038. Você não pode andar nesse carro com esse pneu desse jeito. Jaque Pneus. Eu te mostro mais. E essa virada do Cruzeiro? Eu não vi o jogo, Eduardo. Eu ouvi muita gente dizendo hoje, o Cruzeiro não jogou tão bem. Eu acho que o Cruzeiro jogou muito bem. Você vai a Curitiba contra o Atlético Paranaense do Fernando Diniz, o time que tem a posse de bola, que troca passe sempre mais com o adversário. O Cruzeiro teve mais posse, trocou mais passe, ganhou o jogo, controlou a partida inteira. Eu não consigo ver que o Cruzeiro não jogou bem ontem. Jogou bem sim. Tomou um gol de longe, uma cobrança de falta que eu acho que o Fábio falhou. Falhou porque é o Fábio. Eu sou muito exigente. Aquela bola não quicou na frente dele? Quicou, mas é o Fábio. O Fábio não pode tomar um gol daquela distância. O Fábio, que é um goleiro que faz defesas absurdas, improváveis, tomar um gol da intermediária. Não pode. Para mim, falhou. Mas tem crédito. E com o Fábio eu sou mais exigente do que com outros goleiros. O Cruzeiro acabou sofrendo esse gol, que não merecia tomar o gol. Quase tomou outro, um impedimento. Depois o Fábio fez uma grande defesa. O final do primeiro tempo não foi legal para o Cruzeiro. Mas veio o segundo tempo, controlou, parecia que estava ganhando o jogo, empatou, virou a partida, o Mano fez as alterações, vi muita gente criticando o Egídio, o Romero, mas foram muito bem no jogo ontem. É aquele negócio que eu falei do lateral. A primeira função do lateral é defender, e os dois defenderam bem demais ontem. Foram 4 desarmes de um, 3 de outro, o Cruzeiro não deixou o Atlético Paranaense jogar pelos lados, fechou bem os lados, aí o Atlético Paranaense começou a jogar bola na área, e aí fez o nome do Dedé de novo, rebateu tudo quanto é bola o Dedé ontem, e ainda deu passe pro gol na falha do zagueirão, gol do Raniel. Então o Cruzeiro jogou bem sim, e deu um passo muito grande para as quartas de final da Copa do Brasil, que o jogo da volta vai ser só depois da Copa do Mundo. Aliás, acho que é um dia depois da Copa do Mundo. Segunda-feira. Negócio meio que maluco. O Galvão Bueno vai passar a bola. Terminou a Copa do Mundo com você, e passa para... E agora é o clássico. Santos, não sei quem. Agora é o clássico sábado. O Cruzeiro vive um momento psicológico muito melhor. Não acho que o Mano vai mandar reserva, não. Acho que ele pode mesclar esse time. O Cruzeiro tem elenco para isso. O time ruim não vai ser mandado a campo. Agora, a gente viu que o Cruzeiro, quando mandou o time todo reserva, teve muita dificuldade contra o Inter lá em Porto Alegre. Por isso que eu não acredito que vai mandar todo mundo reserva. O Mano pode mesclar esse time. Não acredito que o Thiago Neves reúna condição. O problema de panturrilha tem que ter cuidado. Daqui a pouco o Cruzeiro perde o Arrascaeta para a seleção e tem que ter o Thiago Neves 100%. O Edilson, pelo que a gente ouviu hoje, não deve reunir condição para esse jogo. Murilo já vai jogar, o Dedé não joga. Então não acredito em grandes mexidas não. Mas o Mano vai mandar um time forte e o Cruzeiro tem que aproveitar o momento dele e do Atlético. A Chapecoense enfiou a faca. O Cruzeiro tem que rodar no final de semana.
o Atlético psicologicamente está afetado, vai ter a pressão do torcedor jogando em casa. Vendeu 12 mil ingressos, agora não sei quantos vão vender. Vendeu 12 mil, o Cruzeiro já tem 1.800 antes do jogo com a Chapecó, antes. A gente vai ter mais de 15 mil pessoas, independente da pressão de sempre, etc e tal, mas o Atlético está bem no Brasileiro, o Cruzeiro precisa recuperar, ele vai ter um grande jogo, mas não acredito em time reserva, não. Acabou no final, obrigado, como é que chama o rapaz lá de Sabará? Lucas Tadeu. Lucas Tadeu, obrigado, viu, pelo feedback, como é que a gente está chegando aí em Sabará, no canal 14 da NET aí em Sabará. Obrigado, viu? Passa naquela igrejinha lá, dá uma rezadinha que você está precisando. Olha, a E-Live te coloca em contato com o mundo. Transmissões elive@gmail.com.br. Te coloca em contato com o mundo inteiro. E-Live, não se esqueça. Não se esqueça, você pode, em qualquer evento da sua vida, qualquer um, usar a E-Live. É só digitar transmissõeselive@gmail.com e estamos conversados. Tem BR também, Wander? Não, tem não. E-Live, o telefone da E-Live, 31 99357-6880. 99357-6880, ok? E-Live, eu ia escalar o time do Cruzeiro pro Mano aqui, mas não vou escalar não, porque senão ele vai escalar. Não vou escalar não. Tem um time do Cruzeiro aqui que eu escalaria, que ele pode lutar para ficar entre os 4 no Campeonato Brasileiro e não usa nenhum titular. Você assistiu o Cruzeiro e Inter em Porto Alegre? Nenhum. Não assisti não. Então é por isso que você está montando esse aqui. Time. Mas cada jogo, você mesmo falou, tem uma história. Então eu tenho uma escalação nem aqui. o Real Madrid, nem o Barcelona conseguem disputar campeonato com time reserva. Tomam taca atrás de taca. Então, mas nem o Real Madrid, nem o Barcelona tem os reservas do Cruzeiro. Sim. Eles têm um time bom. Reservas não tem nada. Então o elenco do Cruzeiro é melhor que o do Real Madrid e do Barcelona. Elenco não, só reserva. Só reserva. Corta aí, porque reserva. Já está na hora de acabar o programa. Reserva, porque o time não é melhor. Está na hora nem de acabar de um, nem do outro. Gente, vocês entenderam o que eu falei. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Amanhã, se Deus quiser e há de querer, nós aqui outra vez. 22h30 tem mais, hein? É o programa do Cruzeiro. Eles não falam de Galo, porque se falar de Galo, eles vão ficar muito pia da vida. Tchau, gente, obrigado.